Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, ótimo início de domingão. Eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Hoje, todo domingo, por volta das 6 da manhã, junto com seu café. Então, ótimo café da manhã para todos. Bem, a gente fala sobre cenário macroeconômico, agenda econômica e também Itaúsa, ação que eu tenho por longo prazo. Então, utilizo a Itaúsa aí como cobaia para falarmos sobre cenário macroeconômico, fazer um resumão da semana. Hoje não será diferente, né? A última semaninha do mês de maio, muito assunto para falar. Eu só peço um perdão no início do vídeo aqui, porque a garganta de quem vos fala está infeccionada, né? Então não consegui uma injeção, aparentemente é só antibiótico, então o Brunão tá de amoxicilina, é um locutor agora 100% mesmo, porque eu tô meio rouco. Então peço perdão se ao longo do vídeo aí minha voz ficar, né, um negócio meio lombarde. Bom, vamos lá, pessoal. Quais serão as pautas do vídeo de hoje, tá? Eu começo pela agenda da semana que vem. Então eu deixo de falar da agenda passada e começo a comentar sobre as narrativas da agenda para essa semana, mas eu dou pitacos sobre semana passada, o que nós tivemos ali, né, que gerou certa volatilidade. Mas semana que vem é uma semana importantíssima, fechamento de mês, de inflação aqui no Brasil no começo da semana, e o dado mais importante é na sexta-feira. Então, infelizmente, a gente volta a ter sexta-feira como grande protagonista. E a gente vai falar um pouquinho do nosso cenário macro, do momento pelo qual, muito provavelmente, o analista pragmático vai falar que, nossa, uma baita oportunidade de se vender juros e de se comprar bolsa, mas a gente está olhando aí para uma volatilidade que é o oposto por hora, né? Que é a alta dos juros, tá? E também queda da bolsa. A gente comenta sobre o cenário macro, eu vou explicar esses dois gráficos para vocês. Um resumão do que foi a semana, para tentar enxergar aqui as oportunidades que podem vir a surgir ao longo do ano. Olhando aqui para o mapa de calor da semana passada, pode-se dizer bastante coisa dele, tá? E aí vamos para o Ibovespa, aquele gráfico clássico, onde eu falo para quem está comigo, né, com o copo meio cheio, o cenário base sendo verdinho aí, tá? Sendo alta, e também comento para o cara que está com o cenário de copo meio vazio, né? Quando que seria a oportunidade ali para você vender lenço, tá? No Ibovespa. Dólar, muito perigoso, porém, nessa última semana, pessoal, é a semana, na minha opinião, técnica, gráfica, a semana mais importante para o dolinha. Tá? E eu falo para vocês utilizando esse gráfico aqui como cobaia. Preço-lucro do Ibovespa para fechar ali a parte quantitativa e também macro. E aí nós vamos cair, pessoal, principalmente aqui na agenda de dividendos, tá? E na Itaúsa, análise técnica da Itaúsa Futebol Clube. Beleza? Feito isso, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao canal Clube dos Dividendos, que tem, sim, dentre outras, né, agenda diária, todos os dias temos vídeos aqui, mas aos domingos, o cenário macro e também a Magalu, né, acaba sendo a ação que eu comento na hora do almoço. Bom, vamos falar da agenda, pessoal. Semana que vem, de gringo importante, que de fato vai fazer bastante preço, pelo menos na minha opinião. A gente vai estar de olho ali em quinta-feira, tá? 9h30, que é o PIB norte-americano, estimativa, tá? Então, são as prévias ali, começa a aquecer as turbinas do PIB americano, mas principalmente sexta-feira. Por quê, pessoal? Sexta-feira a gente tem o CPI, a prévia do CPI, ano contra ano, na União Europeia, 6 da matina, mas 9h30 é o dado da semana, que é o núcleo, e também o PCI, né, o dado de inflação, que o Fed monitora bastante, assim como o consumo pessoal e a renda pessoal, vai ser contemplada na evolução mensal. Então é bem importante quinta e sexta. Lembrando que quinta-feira, semanalmente, nós temos aqueles dados de seguro-desemprego que ganham bastante tração, tá? Se nós olharmos aí para a semana que vem, não essa última de maio, mas a próxima, tá? A 1ª de junho, vamos ter na sexta-feira o payroll, né? Então, quinta-feira da semana que vem é um aquecimento para sexta-feira, os dados de emprego nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, pessoal, quando eu tiro aqui o filtro, né? Nós temos na terça-feira o dia mais importante, que é o IPCA 15, tá? IPCA 15 também dados de trabalho, tá? Dados de trabalho aqui. Então é bem importante a gente conectar ali com a nossa inflação. Por quê? Porque o gráfico seguinte vai falar muito sobre como estaremos na terça-feira. O que nós temos nesse gráfico? Feio, pessoal, bem verdade, não caprichei aqui na estética do mesmo, né? Bom, em candles e gremista, aqui nós temos a curva de juros 2027. Em vermelhão, colorado, tá? Nós temos aqui o IPCA, beleza? IPCA 12 meses lá na casa dos seus 3,75, 3,70,
tá? E a curva de juros precificando hoje um aumento para 2027 da nossa Selic, né? Precificada hoje a 11,15. Como não tem 15, 11,25 a nossa curva de juros hoje. Ou seja, até 2027 o nosso BC volta a subir juros. Tá? É isso que a Faria Lima está precificando. Essa curva tem vencimento em janeiro de 2027. Pois bem, temos aí essa boca de jacaré enorme, pessoal, dentre IPCA 3,7, tá? E curva de juros 11,25. Isso para mim, por si só, já é abissal. Já é muito abissal, por si só. Seria minha expectativa ali, é que tem uma assimetria muito grande aqui. Mas o que chama mais atenção, e aí analista perde um pouco no pragmatismo, por quê? Inflação, tendência de baixa, e curva de juros, tendência de alta. O que pode levar a curva de juros a sofrer uma alta, pessoal? Nós tivemos ali no segundo semestre do ano passado também a curva de juros abrindo, porém naquele momento a inflação reboteou. Então, ano passado nós tivemos duas coisinhas aqui, entre julho a novembro. Inflação voltando a subir aqui no Brasil e nos Estados Unidos, curva de juros e DXY subiram pra caramba esse trimestre, tá? Com dados muito fortes econômicos norte-americanos. Então foi o cachorro e um pouquinho do rabo aqui, um pulo do gato aqui na nosso IPCA de 12 meses. Tá? Aqui eu circulo para vocês, ou grifo, melhor dizendo, de amarelo. Então entre julho e fim de outubro, meio de outubro, nós tivemos IPCA dando um rebote para cima, nossa curva de juros reboteou para cima, mas principalmente aqui, pessoal, a causa principal foi o cenário externo. Nós vimos lá a curva de juros 10 anos subir para caramba, bater 5%, né? O T10, o Bill Ackman ficou famoso, que falou, olha, aqui eu estou realizando lucro, porque 5% é demais. Rolou tudo isso nesse trimestre específico. E depois, curva de juros cedeu aqui no Brasil, assim como o T10 nos Estados Unidos e o próprio DXY, e nossa inflação voltou a ceder também. Agora, pessoal, agora não, né? 2024, basicamente, nós tivemos mínima na curva de juros, abertura da curva de juros, com a nossa inflação cedendo. Mas, mesmo com o dado do IPCA acumulado 12 meses cedendo, a gente vem coletando IGPs, tá? E mais agora a gente deve coletar em algum momento entre junho e julho. O IPCA deve capturar algum tipo de quebra ali de cadeia de logística, de produção do agronegócio, vindo do Rio Grande do Sul. A gente tem uma expectativa de inflação para cima. Então faz sentido a curva de juros abrir um pouquinho pelo Brasil, pela expectativa futura maior de inflação. Mas convenhamos, a gente que vive no mercado todo santo dia, fez aqui a nossa curva de juros abrir bastante, principalmente em abril, tá? Excluindo ali janeiro, fevereiro e março, porque a curva de juros americana abriu janeiro, fevereiro e março. O DXY subiu janeiro, fevereiro e março e também abriu, tá? Agora, em maio especificamente, tá? Em maio especificamente, melhor dizendo, não abril, em maio, nós tivemos curva de juros americana fechando, esse mês que vos falo aqui, e o DXY caindo. Tá? Se eu pegar o gráfico do DXY rapidinho, tá? Trazer ele para vocês, esse é o gráfico do DXY, ele fez topo dia 29 de abril. Então, o DXY, força do dólar, fez máxima dia 29 de abril. Legal? E aí cedeu maio inteiro, com percalços aqui ao longo do ceder, mas foi um mês de queda, tá? Se eu conectar vocês à curva de juros americana, tá? Também cedeu, fez máxima dia 22 de abril, semana do dia 22 de abril, porque é um gráfico semanal. E aí cedeu, certo? Mais em linha reta aqui do que o próprio DXY, tá? E agora está estacionando esse fechamento. Mas teve maio, né, um mês de tranquilidade em relação a todo 2024, que subiu, né? Aqui nós fizemos fundo dia 25 de dezembro de 2023 na curva de juros americana e aí subimos. Então foi um cenário de arrefecimento, tá? Foi um cenário de arrefecimento. E o Ibovespa e a nossa curva de juros não capturaram muito bem, principalmente a nossa curva de juros. Quando eu coloco o gráfico da curva de juros brasileira, pessoal, até pode dizer que em um primeiro momento a gente seguiu o cachorro, cedeu aqui, tá? Mas já voltamos a subir. E essa máxima que a curva de juros nossa está fazendo não corresponde ali com o movimento do DXY, tampouco com a curva de juros americana. A curva de juros americana, se a gente fosse comparar no price action, estaria aqui, ó, tá? Em relação à máxima feita no final de abril, estaria ali 50% da máxima, algo do tipo, tá? Beleza? E a gente não, a nossa curva está fazendo máxima em relação ao mês de abril. Por quê, pessoal? A gente tem algumas narrativas e alguns dados? Sim,
Tá? Nós tivemos a revisão da meta fiscal de superávit para zero. Isso foi importante, impactou nossa curva de juros, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos também aqui no Brasil incertezas em relação à Petrobras e a demissão do Prats. Fez barulho? Fez. O pagamento ou não dos dividendos da Petrobras antes do Prats sair? Fez também. Um pouquinho de segurança aí sobre as estatais, etc. Né? Rio Grande do Sul impacta, pessoal, em alguma coisinha também. A gente pode dizer que impacta ali a curva de juros, percepção de maior inflação para um futuro próximo. Mas nós tivemos, como quase sempre, ruídos aqui no Brasil também. Tá? Tivemos ruídos e dados, né? Aqui no Brasil também que vieram piores do que o imaginado ali, né? Ou pelo menos a governança mudou um pouquinho do escopo que se tinha de previsibilidade. E aí nossa curva de juros abriu. Curva de juros mundo afora estão abrindo, principalmente nos emergentes? Sim. Mas o Brasil especificamente, em relação nesse pequeno hiato, né? Vale, né? Entre abril, fim de abril, e agora praticamente fim de maio, pessoal, nós fomos ali, tivemos um movimento de curva de juros, tá? Pior. Aí de moeda não diria pior, mas também um pouquinho ruim em relação à média aí dos emergentes. Todos perderam divisas para o dólar, tá? Mas nesse intervalo, ao longo do ano, mas nesse intervalo de abril a maio, o Brasil teve um movimento bem doméstico, bem doméstico. Então, se você está com o copo meio cheio que nem eu, em algum momento a gente vai subir mais do que os nossos pares emergentes, tá? Porque esse ato, né, entre fim de abril e fim de maio, nós tivemos muita coisa acontecendo e não coisas construtivas acontecendo aqui dentro. E tivemos o Copom, que eu não falei, que gerou muito ruído, e aí eu ponho mais na conta do BC, mas aí eu ponho também na conta do executivo a alteração do superávit, da meta fiscal de superávit para neutro. Então, todos os poderes ali ajudaram, tá? E aí nós, infelizmente, tivemos a situação do Rio Grande do Sul que não ajudou. Estamos tendo ainda a situação por lá, sempre ajudando lá os nossos gaúchos e gaúchas, tá? Então, foram três coisas que, mesmo com o cenário internacional melhorando um pouquinho, principalmente na primeira quinzena de maio, a gente não capturou essa melhora. E aí, para fim de maio, né, o DXY já parou de cair, a curva de juros americana também parou a queda, e aí agora nós, infelizmente, perdemos 15 dias, ali, 15 pregões, ou 10 pregões, melhor dizendo, de um movimento de estabilização de curva. Não, nós estamos renovando o máximo da nossa curva. Bruno, acha que terça-feira IPCA vindo em linha? Certo? O mercado está esperando para o nosso IPCA, pessoal. Expectativa, o anterior veio 0,21, deixa eu ver o ano contra ano, ainda não tem as expectativas aqui, né? Legal, não tem expectativa, achei que já teria expectativa aqui no calendário, ainda não tem. Estamos em 3,77, tá? No IPCA, 3,77 aqui. Olhando para esse gráfico entre curva de juros e IPCA, a simetria é enorme, tá? Não faria sentido a nossa curva de juros se ela seguisse somente a inflação corrente, tá? Estar abrindo do jeito que está, ou mesmo estar a 11 e lá vai fumaça. Tá? Hoje, pessoal, entre Selic 10,50 e esse gráfico aqui em preto é Selic. Tá? Deixa eu melhorar aqui os desenhos. É a Selic versus o IPCA acumulado. Então o IPCA está lá 3,70, tá? E a Selic está 10,50. Só você subtrair um a outro que você tem aí o juro real. Vamos supor que a inflação venha para 4, né? Certo? Venha para 4. A gente vai ter 6,5% de juro real. Impossível o Ibovespa subir com força e continuar subindo ao longo de todo o ano com uma renda fixa tão atraente assim. Tá? Então, vamos lá. Quais são as expectativas aí que você tem para o IPCA nos próximos meses? Vai dizer muito se está na hora de aportar mais bolsa ou menos bolsa. Eu, Bruno Mazzoni, fechando essa parte macro nossa de juros e inflação, acho que a inflação desancorou em boa parte no curtíssimo prazo por causa do Copom e pequena parte por causa lá no início, né, do mês de abril, se não me engano, no mês de abril? Não, no mês de maio, com a alteração da meta fiscal. Não que o mercado acreditasse que a meta viria de acordo com as projeções do Ministério da Fazenda, mas o combo, né, da semana, mais o assunto na época dos dividendos da Petrobras e depois com a demissão do presidente da Petrobras, não ajudaram. Tá? Então foi um turbilhão aqui de notícias ruins que fizeram a gente ter expectativa da inflação desancorando. Não a inflação em si.
O dado, então, pessoal, da inflação, caso venha aí 3,80%, 4%, vamos ver quanto que vai ser o IPCA 15, não vai ser o cheio do final, né? Depois a gente tem no final do mês o IPCA de maio. Vamos ver quanto que vai vir para a gente olhar esse juro real aqui e também a nossa curva de juros. Se ela vai ser modificada em relação aos dados de terça. Se vocês me perguntarem se vai ser, eu acredito que muito pouco ou quase nada, né? Sexta-feira é mais importante. Sexta-feira é o dado do PCI. Então, sexta-feira, às 9h30, é quando realmente a roseira deve balançar e balançar bastante, tá? Em relação à força do dólar e também as nossas curvas de juros aqui. Se o externo vai ajudar mais, tá? Ou se vai piorar, ou se vai ajudar menos. Bem importante que venha abaixo da expectativa. O PCI seria muito bom sexta-feira que vem. Mas essa boca de jacaré, pessoal, entre Selic e IPCA, como eu sou aquele analista que fala, olha, a história rima, não se repete, o cenário mais parelho que eu tenho para essa situação aqui de 2024, entre Selic e inflação, é o cenário, pessoal, de 2016, 17, tá? Onde nós tínhamos aqui, tá? A inflação cedeu bastante e a Selic começou a ser cortada, depois ela teve uma estabilização. Então, essa estabilização, na verdade, foi em 2018, né? 2018 e 2019, porque a inflação deu uma reboteada aqui. Bom, a gente pode e deve, né? O BC deve parar de cortar, me parece que é o mais coerente aí, dentre os membros do BC, tá? Quando eu falo que o BC desancorou, pessoal, expectativas futuras pela comunicação, tá? Não pela tecnicidade ali de 25 ou 50. Acho que estão corretos em 25 ali, porque a gente ganha mais reuniões para cortar, né? Acho que tá tudo ok ali. O que não foi muito ok foi a comunicação. A comunicação foi meio trapalhosa. A gente sempre espera comunicações tortas do executivo, né? Mas rolou também do Banco Central e não tem problema nenhum, né? Acontece, certo? E aí o mercado meio que ficou em dúvida e está em dúvida sobre o que vai acontecer na próxima reunião. E isso é desancorar. Isso é sempre... Faria Lima sempre gosta de notícias boas e notícias ruins. O que não rola é incerteza. Então o BC hoje é uma incerteza, tá? Seja também pela mudança de cadeiras que está programada para o ano que vem, do presidente, né? Provavelmente o Galípolo vai ser o próximo presidente, e também seja pelo caminho dos cortes ou não, tá? Porque deixou essa dúvida aí, tá? E fazia muito tempo, né, que os agentes econômicos aqui, os investidores, fazia muito tempo que eles não tinham certeza do que o BC ia fazer, né? Foi muito bem conduzida ali o corte de juros, o aumento de juros, a manutenção dos juros. Então o mercado sempre estava, assim, ninguém tinha dúvidas, era unânime ali as apostas do que o BC faria. Agora não, a gente entrou no hiato esse ano aqui, e aí que eu falo da desancoragem é por isso. É a incerteza de não saber se vai vir corte, se não vai vir corte, se vai vir 0,50 de repente, com o PCI lá embaixo, enfim, ou se a atividade fraquejar em algum momento. Enfim, pessoal, então é isso que eu quis dizer, certo? E isso ajudou também a abrir juros, né? Sempre que tem uma incerteza, a gente compra dólar e abre juros, né? É isso que a Faria Lima faz. Então é importante a gente analisar e o cenário pelo qual eu acho que nós estamos vivendo, tá? É o de a possibilidade de um 2017 final para 18 ali, tá? O início do corte de juros aqui foi muito mais violento, o corte de juros com o teto dos gastos, do que está sendo com o novo arcabouço. Mas faz sentido, porque o teto dos gastos foi muito mais conservador, tá? Nas premissas do que o arcabouço do Haddad agora. Então eu até entendo os cortes serem mais lentos, acho até mais bacana. De acordo com o governo de esquerda, que é mais gastão, vamos dizer assim, não estou sendo pejorativo, né, mas que usa bastante de fiscal e parafiscal, né, BNDES, Itaipu, várias coisas ali, o próprio pagamento de precatórios recente, né, isso tudo é inflacionário e a própria atividade econômica está acima da expectativa. Né? Então, cortar os juros mais lentamente do que foi em 2016, eu acho isso super tranquilo e correto até, porque a gente está com uma política fiscal mais inflacionária, ou pelo menos com a expectativa de ser mais inflacionária. Agora, olhar aqui para um cenário de volta cavalar da inflação, eu não tenho. Tá? Não seria esse o meu cenário de volta cavalar da inflação. Tá? O que eu não quero ver nunca, mas, né, isso foi um experimento terrível, tá? É o estilo o que o Tombini fez, que foi esse cenário aqui, ó, de inflação em tendência de alta, claramente, IPCA 12 meses em tendência de alta, pós 2007, tá? E a gente cortando juros. Cortou juros aqui. Ó. Então, esse encontrar de corte de juros com inflação subindo é horrível. Então, faz sentido se você
se o BC está achando que a inflação vai rebotear e temos dados já apontando para isso, parar o corte, tá? Esperar essa inflação rebotear um pouquinho e voltar a ceder. Tá? A gente corta 25 devagarzinho, tá? E vai ancorando. Acho que a próxima reunião já vai ancorar as expectativas do BC, da política monetária. Tá? Não vejo eles, entre aspas, errarem 2 vezes. Certo, pessoal? Então, só comunicação aqui acho que deu uma falhada. Então, tem essa incerteza na Faria Lima sobre política monetária. Pergunta para economista A, economista C, cada um vai falar uma coisa. Isso não é bom, tá? No curtíssimo prazo. É sempre bom ter unanimidade ali. O BC tem que ser algo claro para o mercado. Na próxima reunião, acho que tira de letra. E eles vão ser claros aí e vamos ter mais dados, né? Para eles fundamentarem cada vez mais, tá? Essa clareza. Beleza, pessoal? Feito isso, o que é péssimo para a bolsa, a gente já sabe, tá? Inflação subindo e juros caindo. O que eu acredito que vai acontecer, o que estamos vivendo é isso aqui, 2018 ali, mais ou menos, 2017, né? Um pouco de um stop na queda dos juros e a inflação ficando um pouco volátil aqui, mas depois volta a ceder. Tá? É essa a minha expectativa. Por quê? Porque a memória, tanto lá em 2017 como agora em 2024, a memória da economia real ainda era, né, de um juros 14,25 lá, né? Então, ó, esse juros aqui de 14,25 bateu nessa inflação a colar, porque é sempre tardio, né? E eu acho que esse juros aqui vai bater na inflação de 2024,5, quase 25. Beleza? Pessoal, então explicado o macro, explicado, né? Um chute, porque eu não sou economista, a minha visão aqui, deixei sempre nos comentários a de vocês, nós tivemos uma semana muito ruim para o Ibovespa. Algumas pequenas teses ali sobrevivendo, mas nada de maneira uniforme, a não ser o setor de frigoríficos, né? Que está sendo bem resiliente. Me chamou a atenção também a CPFL, tá? Ao longo da semana. Então, ficaria bem atentos. E eu acho que a oportunidade acaba sendo o setor financeiro, que apanhou bastante, tá? Então, se cair mais ao longo de maio, eu acho que para você, defensivo, olhando para dividendos, até o Banrisul, né? Eu cheguei a falar na XP, tive um encontro na XP esse final de semana, cheguei a falar que seria ali um dos melhores bancos para se investir nesse curtíssimo prazo, se voltar a cair, né, por causa da reconstrução do Rio Grande do Sul e do valuation super descontado, tá? Então, o setor financeiro é o que mais me chama atenção. Petrobras, a gente teve, né, a Magda sendo chancelada por lá, tá? Então ela vai, em algum momento, semana que vem, ter a sua entrevista. Então, expectativas bem fortes aqui para a Petrobras, se alguma surpresa se vai ter ou não. Tá? Isso pode trazer movimentos na curva de juros. Então, Petrobras, além de terça-feira, pessoal, e sexta da semana que vem, temos, eu não sei quando que vai ser o Magdas Day, né? A gente espera para sair de cima e não de baixo no dia da Magda, fazendo alusão aí ao sai de baixo. Se for uma boa entrevista, bom, poderemos ter a Petrobras ajudando semana que vem e não piorando, como foi essa semana. PET 3 caiu mais de 2%, PET 4 também 2%. Vale é que eu acho que não deve nos ajudar muito, tá? Minério de ferro, para mim, chegou num topo, tá? Então a Vale deve caranguejar, ficar nessa... A Vale deve ficar assim ao longo do fim do mês aqui e começo de junho. Beleza, pessoal? Então é small caps, setor financeiro, utilidade pública também sempre bom, e Petrobras. Tá? Eu tiraria ali as mineradoras e talvez olharia mais para os frigoríficos do que mineradoras. Tá? Essa seria a minha expectativa, simplesmente porque nós tivemos um rally forte do minério de ferro e agora ele deve estabilizar um pouquinho. Tá? Os dividendos da Vale são em agosto, então a gente tem ainda alguns pregões aí para a Vale dar uma lateralizada. Ela não deve ser detratora de preços do Ibovespa, mas também não deve ajudar, deve ficar ali neutra. Tá? O Ibovespa, pessoal, vamos lá. Para quem está com o copo meio vazio, eu continuo com a mesma estratégia. Tá? Espera subir ao menos aos 132 aqui para você vender o seu seguro, acreditando que a gente bate no 132 e derrete, tá? Para o 117, ou perdão, 111, 114. Tá? Os suportes saudáveis do Ibovespa, pessoal, estão, tá, em 124.536, já tocado, ou não, né? Chegou muito... Não, tocado, perdão, já tocado. 123.390, quase, né? Foi praticamente a mínima, né? Podemos dizer que foi tocado. E depois 121.256, tá? Então são os 3 grandes titãs aqui dos compradores. Que compradores, pessoal? Aqueles que mandaram bala em novembro, tá? Novembro, super candle de alta aqui. Nós estamos retornando a 25% dele, de mínima a máxima, tá? Então é um bom pullback, uma retração. Copo meio cheio, então eu esperaria subir, antes de mandar a bala na sua put, na sua compra de put.
tá? Copo meio vazio, perdão. Copo meio cheio, pessoal, aí não, né? Tem que ter aproveitado em abril, tem que ter aproveitado também em maio e provavelmente vai aproveitar em junho para acumular as ações, acreditando que o Ibovespa ruma para os seus 137.600, 141, 144. Feito isso, pessoal, Ibovespa passado, copo meio cheio, copo meio vazio, tá? Eu acho que tem mercado para todos em maio, mas é um mês de divisão de águas. Em que ponto? Ibovespa? Não. Acho que o Ibovespa pode cair em maio, não sei se necessariamente em junho, e subir que nem um foguete. Tá? Então pode reverter toda a mágoa e a mazela do ano. Tá? Então o Ibovespa não necessariamente está no ponto de virada. Tá? Ele está em um bom desconto, mas acho que esse desconto pode ficar cozinhando por mais alguns pregões. Já o dólar, pessoal, esse não. O dólar está bem perigoso, então é importantíssimo que essa semana aqui seja uma semana de queda ou de, no mínimo, estabilização para o dólar, para o câmbio. Porque se ele romper e fechar abaixo dessa linha pontilhada vermelha, pessoal, eu vou olhar para o dólar muito mais com uma cara de 2018, assim como juros, né? Do que 2016, 2019, perdão, 2018 para 2019, do que 2016 para 2018, de estabilização, tá? Então é crucial para mim que o câmbio se comporte, pessoal, essa semana. Então se vocês perguntarem para mim qual ativo eu vou ficar mais de olho semana que vem, dólar, tá? Para mim é mais importante do que o Ibovespa, que o Ibovespa tem ainda tranquilidade para ficar cozinhando ou não subindo, vamos assim dizer. Tá? Já o dólar não, se ele subir, se ele apontar para cima, o pessoal ferrou. Né? A gente vai ter ali o câmbio. A bolsa subindo também? Provavelmente, junto com commodities, tá? Assim como 2018 foi. Lembra, né? Dólar para cima e bolsa para cima. Mas para a inflação futura, eu acho que não vai ser legal. E acredito que todos querem aqui um câmbio estável. Tá? E essa semana vai ser uma semana importantíssima, principalmente no fechamento, né? Sexta-feira, dia X. No mais, Ibovespa, pessoal, continua com o PL super tranquilo, seus 8,18, caiu essa semana, não 8,45, 8,18, com a queda da semana. Então veja o Ibovespa tranquilo, com o seu desconto no valuation, né, no quantitativo. Agenda de dividendos, pessoal, para a semana que vem não temos nada, mas para a semana seguinte temos aqueles dividendos mensais, né, os clássicos dividendos aqui da JHSF para esse ano, né, que tem dividendos mensais, mais Itaúsa, Itaú, tá, o próprio Bradesco na semana seguinte também e o Banestes vão mandar bala naqueles dividendos de centavos, né? Mas a partir da semana do dia 11 de junho, pessoal, começam aquelas baterias, né, de datas cortes grandes, né, das estatais principalmente. Então, Petrobras e Banco do Brasil, dia 11 de junho. Por que eu estou circulando aqui a agenda de dividendos, pessoal? Robusta, né? Como essa aqui, de Petrobras e Banco do Brasil. Porque isso traz fluxo. Então, se você também quiser fazer um timing do Ibovespa, tá? Acho muito difícil entre o dia 8... junho, de certa maneira, ali já depois do dia 3, o Ibovespa não ter fluxo comprador, porque vem dividendo pra caramba, tá? Principalmente de Petro e Banco do Brasil. Então eu teria ali o dia 11 como um dia especificamente, um específico para você esperar altas, ou a partir do dia 3 de junho, né, você já tem um fluxo mais robusto aí pro Ibovespa, porque realmente é uma data, dia 11/6, robusta de dividendos. Banco do Brasil e Petrobras nesse combo. Beleza? Feito isso, tá? Vamos para Itaúsa no final do vídeo, onde assim como na Porto, pessoal, eu já fiquei chateado já, tá? Porque não quis vender call. Então eu não vendi call da Itaúsa, falei para vocês no vídeo anterior que, olha, vou pensar com carinho, se ela subir, no caso semana passada, subisse pro 10,24, ali seria o meu strike. E foi muito próximo da máxima, tá? A Itaúsa agora, pessoal, muito provavelmente, tem tempo para vender call? Tem, tá? Eu acho que tem, por quê? Ela ganha aqui, antes de um próximo rally, esses 3 pontos como suporte. Então, eu ainda acho que vale a pena vender call, beleza? Até os 9,37 é dia, tá? E depois, a partir dos 9,37 eu vendo put. Certo, pessoal? Então, Itaúsa, o movimento mais bacana seria dar uma cozinhada aqui na começo da semana que vem, cede pro 9,37 ou até os 8,74, tá? E aí, desponta para mais uma alta, tá? Então, durante esse intervalo de tempo, se você quiser remunerar aí com uma venda de call, ou se já tiver no lucro, quiser ser exercido, né, vender call no dinheiro, né, com um prêmio bacana, é o mais legal, né? Você vai ser remunerado aí bem, né? Eu cheguei a vender uma call da Itaúsa aqui esse ano, com sucesso a 48 centavos. Então, foi maravilhoso, né? Então, não é uma boa sazonalidade para vender call, porque estamos se aproximando de junho, que geralmente é um mês na sua segunda quinzena, principalmente de alta. Mas enfim, né, se você quiser dar uma arriscada, eu, como vacilei, muito provavelmente eu venderei put a partir das 9,37.
Aí não fiz essa segunda venda de call. Dormi no ponto. Beleza, pessoal? Esse é o cenário então para Itaúsa. Finalizo o vídeo aqui. Obrigado pela companhia. Vídeo longo para variar. Um bom domingo. Um abração. Tchau, tchau.